Fiesc, pelo futuro da indústria. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi e Avan. No programa de hoje você vai conhecer dois profissionais cujas atividades criam uma atmosfera de bem-estar e leveza. O músico-terapeuta Deivat Raj e a educadora física Gerli Böhnemann, especializada em yoga massagem ayurvédica. É um trabalho terapêutico. Vamos continuar mostrando o trabalho da Gerli e do Raj, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Vamos tratar novamente de um assunto que é de extrema importância no mundo dos negócios: a sucessão na empresa familiar. Para falar sobre o tema, conversamos com o conselheiro independente José Monforte, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que esteve em Florianópolis participando de um evento promovido pela Escola de Negócio da Fiesc, cujo propósito é a formação voltada à sucessão na indústria. Sucessão é um fenômeno biológico, né? Ele acontece num tempo, a não ser que ele seja uma sucessão emergencial, vamos dizer. O imponderável acaba criando a necessidade de um movimento sucessório, né? Mas se você pega uma empresa na geração do fundador ainda, não é? E se ele tem sucesso, que um outro dado de empresas familiares é que uma grande quantidade delas morre no caminho, tá certo? Então esse fundador que teve sucesso, o relógio biológico dele corre junto, né? Como o meu e o seu, né? Os cabelos brancos, né? Eu diria até que uma certa quantidade de cabelos brancos determina que, olha, está na hora de pensar em como é que, né, você vai ser sucedido, né? Ao considerar o que fazer sucessoriamente, existe, em maioria dos casos, um movimento de propriedade. O empresário bem-sucedido, né, é aquele, até aqui, né, que hoje mudou, a juventude empreendedora é outra história, mas ele vivia a vida para a empresa, não é? E, portanto, a vida dele era aquilo, o patrimônio dele estava lá dentro da empresa, né? Então, por que ele vai ao mercado de capitais abrir o capital? Porque ele precisa diversificar o patrimônio dele agora que ele vai ficar mais distante do negócio. E agora existe um turbinado aí, né? Que são as empresas da era digital, né? Então, você tem um surto de empreendedorismo fantástico, né? E o que caracteriza esse surto de empreendedorismo é a velocidade com que essas empresas são criadas e crescem, não é? E movimento de sucessão, e movimento de ir a mercado de capitais e tal acontece mais cedo, não é? Então, Raimundo, é um pouco isso, né? É um contínuo, mas às vezes é um adensamento de um movimento empreendedor. Acabou a inflação, aí todo mundo se entusiasma a correr risco empresarial. E aí isso gera um calendário, uma agenda biológica que vai gerar sucessão. Eu perguntei para o Monforte como o fundador da empresa enxerga o sucessor. Qualquer sucessão tem dois elementos fundamentais, né? Um de natureza psicológica e um de natureza patrimonial, né? Eu acho que no ramo emocional, psicológico e tudo, o sucedido, né, ele parte da vontade de ter uma sucessão dentro da sua prole, não é? E ela pode ser de vários tipos, discute-se isso muito, né? Se é sempre para eleger um sucessor, um líder,
um controlador, proprietário e tal, ou se tem uma família, filhos e tal, você tem que achar uma composição disso, né? Então o movimento é sempre iniciado pelo fundador ou pelo comandante da hora, né? Como é que ele vê, né? Aqui no negócio da Fiesc me perguntavam, puxa vida, meu pai me quer presidente, mas ele quer um irmão meu de diretor, né, tal. Então aí tem duas derivadas possíveis, né? Uma que seja uma composição que não funcione. A outra, que é a mais virtuosa, que as outras pessoas que ele gostaria de colocar são capacitadas, estão com desejo de colaborar com aquele que será o líder da... Não é? Segundo Monfort, o processo sucessório se dá em duas dimensões: na propriedade e na gestão do negócio. Pode se dar só na propriedade, mas acredito aqui que a gente está explorando uma sucessão que tem os dois componentes, né? Onde o fundador, né? Estamos raciocinando aqui em termos de geração fundadora, detinha esses dois poderes, né? Detinha a propriedade do negócio e o patrimônio representado pelo negócio. E a sucessão, então, vai se dar nessas duas dimensões. E pode ser que você tenha herdeiros que não terão a dimensão da gestão. Poderão ser proprietários, talvez menores, ou não, né? Sem exercer o mandato completo de um sucessor. É um sucessor só na propriedade. E a última é quando não há mesmo, a empresa não vislumbra uma possibilidade de um longo processo de continuidade de sucesso, não tem sucessão na família. Então aí a consideração de venda total do negócio passa a ser, né? E é uma solução inteligente, né? Esses dias até, no noticiário na imprensa, né, você teve a venda da Sul América. A Sul América é uma empresa multicentenária do ramo de seguros, né, familiar, a família Argote, e foi comprada pela Redditor, né? Então tem razões estratégicas, eu não as conheço e tal, mas a solução deste ramo da família, né, foi de vender a empresa. Gestão familiar ou gestão profissional? Perguntei para o Monfort o que deve ser considerado num processo de sucessão. Eu sou absolutamente contrário a dogmas, né? Um dogma é dizer assim, não vai ter herdeiro que vai gerir esta companhia, não é? Então, isso é uma regra muito genérica demais, e o que eu digo é assim, e se seu filho for um Einstein no seu negócio, um gênio, você vai entregar ele para o concorrente, não é? Então, o que há é que tem que haver critério de avaliação, né, de como é que se dá essa sucessão e quem é a pessoa mais adequada para gerir o patrimônio e continuar o sucesso da companhia. Há momentos em que, talvez no estágio de preparação, vamos dizer, até porque sucessores estão ainda no estágio de preparação, você transitoriamente tem que colocar um gestor externo para liderar aquela transição, não é? Então, há casos de todos os matizes, de todos os tipos. Então, acho que essas são as considerações que eu faria. Meu caro Monfort, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar com você, Raimundo. E eu desejo sucesso aí nas suas investidas aí para descobrir o caminho empresarial, o caminho da economia, isso aí do seu sucesso. Então, que tudo continue correndo muito bem para você. O bom profissional se destaca, primeiramente, pelo conhecimento, pelo domínio das técnicas que são específicas da sua atividade. Depois, pelo grau de comprometimento e responsabilidade. Hoje você vai conhecer uma profissional que tem essas qualidades e muito mais. Ela tem paixão pelo que faz. Gerli Bannerman, uma educadora física especializada em IMA, a Yoga Massagem Ayurvédica. Esse trabalho para mim sempre foi como uma missão. A IMA é uma técnica terapêutica criada pela indiana Kusum Modak há mais de 40 anos. Sempre imaginava, eu preciso conhecer a Kusum. E aí eu fui buscando várias
terapias, inclusive eu fui conhecer a medicina Ayurveda. Mas naquela época a gente não tinha essa noção de que o trabalho da Kusum era diferente, porque o trabalho da Kusum ela criou em 1980, na década de 80. Então a gente ainda confundia o trabalho da Kusum com as massagens, que são os procedimentos da medicina Ayurveda. Então a gente chamava de massagem ayurvédica. E aí eu fui descobrindo que era outra coisa, que ela tem ela vem de duas fontes, que é o Iyengar, que é o yoga, e também do Ayurveda, mas que ela se diferencia totalmente dos outros procedimentos ayurvédicos, né? Que ela usa os alongamentos que são nada mais do que os asanas do Iyengar, né? Então, esse trabalho da yoga massagem, ele se difundiu pelo mundo. Então, a partir do momento, como eu falei antes, né, que os discípulos do Osho, eles começaram a ir para Pune e conhecer esse trabalho, eles foram levando para os seus países, né? Então, a Kusum deu curso em vários países, não só na Índia, e para o Brasil ela veio 3 vezes para dar curso aqui no Brasil. Então, esse trabalho hoje em dia ele está difundido no mundo inteiro. A Gerli incutiu na cabeça a ideia de conhecer a Kusum Modak, criadora do método. E se preparou para isso. Durante 12 anos, juntou cada centavo que podia economizar. E em 2002, finalmente, conseguiu viajar para a Índia. E eu fiquei esses 12 anos sonhando em conhecer a Kusum, né, juntando dinheiro, tentando localizar a Kusum, porque naquela época não era tão fácil de ir para a Índia. E aí fiquei esperando alguém que me desse o caminho, né, como ir para a Índia, como conhecer a Kusum. Então eu fiquei 12 anos assim, né, me preparando, porque eu sabia que eu ia conhecer ela. A Gerli conta como foi o encontro com a Kusum Modak e a experiência que teve com a mestra. Era um sonho mesmo, né? 2002 eu consegui, sem falar inglês direito, aliás, sem falar nada em inglês. Então fui sozinha, eu e Deus, né? Segurando a mão de Deus, porque eu não sabia onde é que eu ia chegar. Enfim, então, mas foi a melhor viagem de todas, porque eu confiei nesse trabalho, confiei que eu ia dar tudo certo, e foi assim, foi realmente a realização de um sonho, né? E quando eu tive o primeiro contato com ela, foi maravilhoso, e eu consegui também receber sessão dela, que foi para mim assim algo muito, foi um presente mesmo, né? Fazer o curso com ela, estar na presença dela e ainda receber uma sessão, foi para mim assim a realização realmente de um sonho, e sentir que esse trabalho era uma missão mesmo. Logo depois que eu fui para a Índia, a Kusum veio para o Brasil, então aí eu não perdi o contato, não perdi mais o contato com ela. E aí foi uma sucessão de encontros. Depois eu fui para a Índia de novo, aí depois fui para a Índia em 2011, aí em 2011 mesmo ela veio para o Brasil, então também eu estive com ela, e onde ela se despediu, onde ela deu o último curso dela, que foi em 2011. Aí em 2015 eu tive de novo com ela lá na Índia, inclusive fiquei na casa dela, ela me convidou, então tive assim um contato muito mais próximo, né? Porque eu sempre quis não só conhecer a técnica, mas conhecer a pessoa, né? Então eu tive esse contato com ela de uma forma mais profunda, assim, essa convivência no dia a dia, da gente fazer de manhã os rituais, os pujas, né, que ela faz toda manhã. Então a gente tinha assim uma rotina, e isso foi algo muito forte para mim, né? Então essa viagem para a Índia aconteceu para me dar assim a confiança mesmo, né, de não só atender como ensinar, pelo aval da Kusum, mas também de acreditar que eu podia ter um espaço, que eu poderia construir um espaço. E aí eu comecei aos poucos, né, construir esse espaço Solarion. Hoje já é
algo assim palpável, né? Já, porque é um processo, né? Eu não construí tudo de uma vez, eu fui aos poucos, né? Aos poucos ela construiu um espaço aconchegante, localizado aqui no Rio Vermelho, na ilha de Santa Catarina. E o Solarium, ele está aqui, ele está no Rio Vermelho, né? Ele se situa no Rio Vermelho, em Florianópolis. Mas também eu dou curso não só em Florianópolis, eu ensino em outras cidades do Brasil. O músico citarista Deivat Raj, que atua no Espaço Solarium, aqui em Florianópolis, recebeu do governo indiano, em 1997, honra ao mérito pelo talento musical. Na maioria dos meus cursos, não em todos, né, porque ele também tem o trabalho dele particular, que ele participa de eventos e tal. Então, quando ele pode, ele participa no final dos cursos, tocando na troca, né? Então, as pessoas recebem a massagem com a música do sitar ao vivo. Uma curiosidade, em um dos eventos que teve a participação da Kusum aqui no Brasil, a Gerli indicou o Raj para tocar. Ela não o conhecia pessoalmente, só tinha referência do trabalho dele. Depois, ela o conheceu e se casaram. Eu conheci o Raj depois que a Kusum até brinca que ela conheceu o Raj primeiro. Quando a Kusum esteve no Brasil em 2005, o Raj tocou para a Kusum, né, no final do curso, fizeram uma homenagem para ela. E uma amiga, a gente tem uma amiga em comum, eu e o Raj, que ela apresentou a gente, que ela tinha um espaço em São Carlos, no interior de São Paulo, e a gente tem tudo em comum. Ele tem essa viagem, né, da Índia, do sitar, e eu também todo o meu trabalho vem da Índia. Então a gente tem toda tem em comum a Índia, né, e as terapias da Índia, né? Mais do que uma massagem relaxante, a IMA tem função terapêutica, com capacidade de proporcionar bem-estar, equilíbrio e leveza. O benefício da yoga massagem é muito amplo, porque atinge não só o corpo físico, de forma a trabalhar nas tensões, nas articulações, porque a gente trabalha muito trações, né? Então a gente tem várias ferramentas, que é a toalha, o banquinho, inclusive a gente usa os pés também, para poder aprofundar um pouco mais essa massagem, esse trabalho, né? Então é um trabalho terapêutico, não é relaxante, porque a pessoa o cliente precisa interagir o tempo todo, né? Então, principalmente tensão muscular, prevenção, trabalha metabolismo também, porque ele regula a parte da circulação sanguínea, circulação linfática, né? Então ele é bem amplo. O Kusum fala que ele até trabalha na alma. Com os ensinamentos da mestra, desenvolvidos ao longo do tempo, a Gerli assumiu a missão de disseminar de forma fidedigna o trabalho da IMA. A minha ideia sempre é passar adiante esse trabalho, né? Cada vez atingir mais pessoas para ter em mãos, literalmente, né, esse trabalho, porque ele é uma ferramenta muito profunda, principalmente agora, né? Que eu ia dizer pós-pandemia, mas a gente ainda está na pandemia, então a Kusum até se referiu a gente não se preocupar nesse sentido de não conseguir trabalhar durante, porque todo mundo, de alguma forma, trabalhou em home office ou, enfim, pelo Zoom, por outras ferramentas, mas essa massagem não tem como, você tem que ter o contato direto, né? Então, acredito que agora é um momento muito importante para essa terapia, né? Porque as pessoas estão carentes de toque, de trabalho mesmo, né? Então, de massagem, enfim. Então, eu acho que
esse é um momento bem forte assim, para a gente se dedicar a essa massagem. Inclusive, meu sonho e o sonho da Kusum é levar esse trabalho assim, para as pessoas que não têm acesso, né? Por exemplo, fazer um trabalho voluntário num posto de saúde, de atender pessoas que não têm esse acesso, né? Pessoas que de repente não têm o recurso de poder pagar por uma sessão, enfim. Então, esse é um objetivo também que eu tenho. Gerli, foi um prazer reencontrá-la depois de um período de quase 20 anos. Parabéns pelo trabalho que você realiza e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito importante para mim, né? É uma trajetória que a gente passou, né, há muito tempo atrás, mas você sempre ficou no meu coração, né, como uma pessoa bem importante, assim, né? A gente se divertia junto, né? A gente conversava bastante, a gente trocava muita coisa, não só a terapia, a massagem, enfim, mas a gente tinha uma troca que ia além disso, né? Que eu acho que a gente se tornou amigos, vamos dizer assim, né? Então é algo que eu trago no coração, né? Devat Raj é um músico sitarista que estudou com Ravi Shankar na Índia. E é marcante em seu estilo musical a influência da música indiana clássica, as ragas. Raga é toda a composição, escala musical metódica do norte da Índia, chamado Hindustani. E no sul da Índia, conhecido como sistema carnático, né? Eu fui estudar a cultura oriental, né? Me interessei pelo budismo, já jovem, né? Aos 16 anos de idade. Aí conheci várias comunidades, né? Orientais. E, por fim, conheci a comunidade indiana. E nos anos 80, eu conheci um músico sitarista, né? Que esteve aqui no Brasil, em São Paulo. Aí, o Dr. Shiva, né? Shiva Kumar. Aí eu fiz aulas com ele. Logo depois, eu tive a sorte de viajar para a Índia, né? Viajei à Índia e continuei viajando e lá me formei assim. Conheci vários professores, né? Professores assim, de bairro. Alguns não eram famosos, mas hoje tornaram-se famosos, né? E por fim, numa da minha viagem, conheci o próprio Ravi Shankar. Tive sorte de estar lá em Delhi e estar na loja de instrumentos musicais do luthier dele, né? E aí eu fui convidado para assistir o show dele num grande espaço lá cultural, no Chile Forte, né? Chamado Chile Forte. Aí conversei com ele, ele me aceitou como discípulo. E nesse mesmo tempo eu fiz também aula de Subrahar, de Rudravina, com os professores, né? Com o próprio Jagdeep Singh Bedi. E assim foi na minha trajetória, né? O Raj, que já se apresentou em países como Egito, Jordânia, Índia e Inglaterra, é musicoterapeuta no Espaço Solarion, aqui em Florianópolis. Desenvolvo um trabalho também de musicoterapia, que eu uso as ragas, as suas escalas, né? Independentemente, assim, bem sublime, bem tranquilo, né? Eu faço também arranjos, né? Crio arranjos para outras composições, né? Que eu já fiz, né? Samba, baião, forró, rock, né? O instrumento é fascinante até no nome. Na Índia, sitar. No Brasil, cítara. E na Índia, tar é a palavra sânscrita, né? Também significa fios, cordas, né? E sitar vem de satar, sat, né? Sat, ou seja, 7. 7 cordas. É um instrumento que tem 7 cordas superiores, né? E tem de 11 a 13, 14 cordas inferiores, né? Chamado tarabi.
as cordas simpáticas, né? E é uma pedaleira, é uma pedaleira, é um guitarra natural. Ele tem sua pedaleira natural. E quando você toca, o som vibra, né? E é acústico, né? Não é elétrico, né? E é também chamado na Índia, nome comum, é também sitar, satar, bin, né? Bin também é um nome comum. E aqui no Brasil ficou cítara, né? Porque fica mais fácil a pronúncia, né? E também o próprio mestre Ravi Shankar esteve aqui fazendo 2 concertos, né? Nos anos 70. E assim a moda pegou a palavra cítara, né? A moda pegou. É um instrumento incrível, né? Ele dá um brilho na música, embeleza a música, né? Sempre tem um fundo. Esse fundo, na Índia, é um som sagrado, som cósmico, né? Que reverbera o Om. É o som do universo, né? É o átomo, o som do átomo, o som que está em tudo, né? Raj, parabéns pelo sucesso. E obrigado por nos receber em seu espaço para essa entrevista. Sim, a gente agradece. Namastê. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!